Grupo Face. Fraternidade, amor, caridade e esperança. Apresenta a história da origem da humanidade. Vamos embarcar juntos em uma viagem incrível pela história da criação da vida na Terra sob a luz do Espiritismo. Vamos explorar os capítulos 1, 2 e 3 do livro A Caminho da Luz. Uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Preparem-se para uma narrativa emocionante que vai desde os primeiros momentos da formação do nosso planeta, passa pelo surgimento da vida e chega até a formação das primeiras raças humanas. Tudo isso com palavras simples para que todos possam acompanhar e se encantar com essa história divina. Nosso objetivo é entender como a Terra foi criada, como a vida começou e como a humanidade surgiu. Tudo isso guiado por um plano perfeito de amor e sabedoria. Vamos seguir a ordem dos acontecimentos, como eles aparecem nos capítulos do livro, para que vocês possam visualizar essa jornada passo a passo. A ciência nos ensina muitas coisas sobre o universo, como o Big Bang, a formação dos planetas e a evolução das espécies. Mas o Espiritismo vai mais fundo. Ele nos mostra que por trás de cada evento, de cada pedra que se formou ou célula que surgiu, existe uma força espiritual guiando tudo. Nada acontece por acaso. A criação da Terra e da vida foi um trabalho de amor, planejado por Deus e executado por espíritos superiores, com Jesus à frente de tudo, como nosso guia maior. Nos capítulos 2 a 3 de A Caminho da Luz, Emmanuel nos leva a uma aventura que começa antes mesmo de a Terra existir. Passa pelos primeiros seres vivos e termina com a chegada dos humanos. É uma história que mistura ciência e espiritualidade, mostrando como tudo está conectado. Vamos dividir nosso vídeo em 3 partes, seguindo a ordem dos capítulos. O capítulo 1, a Gênese planetária, vai nos mostrar como a Terra foi formada e preparada para a vida. O capítulo 2, a vida organizada, fala sobre o surgimento das primeiras formas de vida e sua evolução. Já no capítulo 3, as raças adâmicas, nos traz a chegada dos espíritos exilados e o início da humanidade. A Gênese planetária, o nascimento da Terra. Imagine um tempo em que não havia Terra, nem Lua, nem nada do que conhecemos hoje. O universo já existia, cheio de estrelas e galáxias, mas o nosso cantinho especial ainda estava por vir. No capítulo 1 de A Caminho da Luz, Emmanuel nos conta como tudo começou. A criação da Terra foi um plano divino, organizado por uma equipe de espíritos muito elevados sob o comando de Jesus. Os arquitetos do universo. Esses espíritos, chamados de espíritos puros, são seres que já chegaram a um nível altíssimo de evolução. Eles não têm mais egoísmo ou falhas, vivem só para fazer o bem e cumprir a vontade de Deus. Pense neles como engenheiros espirituais, daqueles que desenham projetos gigantes e perfeitos. Esses espíritos foram escolhidos para criar mundos, e a Terra foi um desses projetos especiais. Emmanuel diz: sob as ordens do Divino Mestre, a comunidade dos espíritos puros e eleitos do Senhor Supremo do Universo pôs mãos à obra na execução dos planos do coração invisível e generoso do Criador. Ou seja, tudo começou com um plano de amor vindo direto de Deus. A Terra surge do Sol. Como a Terra nasceu? Segundo Emmanuel, ela veio de uma grande nuvem de matéria que se soltou do Sol há bilhões de anos. No começo, era só uma bola de fogo, uma mistura de gases quentes e partículas girando no espaço. Mas os espíritos superiores estavam lá, guiando cada detalhe. Eles controlavam as forças da natureza, como o calor e o movimento, para transformar aquela nuvem caótica em um planeta. Assim foi com a Terra. Os espíritos moldaram aquela matéria bruta até que ela começasse a tomar forma. E a Lua? Ela também não apareceu por acaso. Emmanuel explica que a Lua foi criada pelos espíritos para ajudar a Terra. No começo, quando o planeta ainda era uma bola quente e mole, uma parte dela se soltou e virou o nosso satélite. Mas isso foi planejado. A Lua estabiliza o movimento da Terra como se fosse um contrapeso que impede o planeta de balançar demais. Além disso, a luz suave da Lua e seu magnetismo ajudariam a vida a se desenvolver mais tarde. Pense na Lua como uma ajudante fiel, sempre ao lado da Terra, para garantir que tudo corra bem. Foi mais um toque de genialidade dos espíritos superiores. O planeta começa a esfriar. Com o tempo, a Terra começou a mudar. Aquela bola de fogo foi esfriando e a superfície, que antes era só lava e gases,
começou a endurecer. Surgiu a crosta terrestre como uma casca que protege o planeta. Os vapores da atmosfera viraram água, formando os primeiros oceanos, quentes, escuros e cheios de mistérios. Era um lugar que parecia impossível para a vida, mas os espíritos sabiam o que estavam fazendo. Nessa fase, a Terra era como um grande laboratório. Os espíritos testavam as condições, ajustavam a temperatura, preparavam a atmosfera. Tudo isso para que o planeta ficasse pronto para receber o próximo passo, a vida. Toque de Jesus. Quando a Terra estava quase pronta, Jesus entrou em cena para dar o toque final. Emmanuel o chama de divino escultor, aquele que moldou as leis da natureza, como a gravidade e o equilíbrio entre os elementos. Foi ele quem lançou o que Emmanuel chama de germe sagrado da vida. Uma energia especial que daria início a tudo o que viria depois. Imagine Jesus como um artista terminando sua obra-prima. Com amor e sabedoria, ele olhou para a terra e disse: agora sim está pronta para receber meus filhos. E assim começou a próxima etapa da criação. A vida organizada, o surgimento dos seres vivos. Com a terra pronta, era hora de enchê-la de vida. No capítulo 2, Emmanuel nos conta como os espíritos trabalhadores, sob a orientação de Jesus, começaram a criar os primeiros seres vivos. Foi um processo longo, cheio de etapas, mas cada passo foi feito com cuidado e propósito. As primeiras células. Tudo começou com algo bem simples, uma espécie de gosma chamada protoplasma. Essa substância gelatinosa cobria os oceanos e o chão da Terra primitiva. Era como uma sopa cheia de possibilidades, e dela nasceram as primeiras células. Seres minúsculos como as amebas que mal dava para ver. Essas células eram simples, mas já tinham algo especial, o tato. Elas podiam sentir o ambiente ao redor e se mexer um pouco. Emmanuel diz que o protoplasma era o celeiro sagrado das sementes da vida, ou seja, o ponto de partida para tudo o que viria depois. Células que viram famílias. Os espíritos não pararam nas células sozinhas, eles começaram a juntá-las, como se fossem peças de Lego. Surgiram então as colônias de infusórios e polipeiros, grupos de células vivendo juntas, como pequenas comunidades. Essas colônias foram o primeiro passo para criar seres mais complicados, com várias células trabalhando em equipe. De uma célula só, os espíritos criaram organismos mais complexos. A vida sai da água. Com o tempo, a vida começou a se espalhar e mudar. Nos oceanos apareceram os primeiros animais, como os crustáceos. Pense em caranguejos ou camarões bem primitivos. Os espíritos ajudaram esses seres a evoluir, e alguns começaram a sair da água para viver na terra. Foi assim que nasceram os anfíbios, como sapos, que podiam viver nos dois lugares. Essa mudança foi incrível. Imagine um peixe que, aos poucos, ganha perninhas e começa a explorar o chão. Os espíritos estavam lá, guiando cada etapa, ajustando os corpos para que eles sobrevivessem fora d'água. Nessa fase, os espíritos fizeram muitos testes. Emmanuel fala de ensaios assombrosos, como a criação de animais gigantes, tipo os dinossauros. Esses bichos enormes, com dentes afiados e corpos pesados, foram experimentos para testar formas de vida diferentes. Muitos não duraram, mas ajudaram os espíritos a aprender como criar seres mais equilibrados. Era como se os espíritos fossem cientistas brincando com argila. Moldavam um bicho, viam se dava certo, e se não desse, tentavam de novo. Aos poucos, a vida foi ficando mais harmoniosa. Os primeiros quase humanos. Depois de milhões de anos, a vida chegou a um ponto especial. Surgiram os antropóides. Esses eram seres que pareciam macacos, com pelos pelo corpo e vivendo em cavernas. Eles já usavam as mãos para pegar coisas e tinham um cérebro mais esperto que os outros animais. Foram os avós distantes dos humanos, mas a passagem para o homem não foi só física. Emmanuel diz que os espíritos superiores deram um empurrãozinho espiritual, preparando esses corpos para receber almas mais evoluídas. Foi como se eles dissessem: agora sim, esses corpos estão prontos para algo maior. As raças adâmicas, a chegada da humanidade. Chegamos ao capítulo 3, onde a história da vida ganha um novo capítulo, o surgimento dos humanos. Aqui Emmanuel nos conta uma origem diferente do que a ciência sozinha explica. A humanidade não veio só da evolução dos antropóides. Ela também foi influenciada por espíritos que vieram de outro lugar.
Capella é uma estrela bem brilhante na constelação do Cocheiro. Emmanuel diz que lá existe um sistema de planetas muito mais avançado que a Terra. Há muito tempo, um desses planetas passou por uma grande transformação. Os espíritos de lá estavam evoluindo rápido, mas alguns não acompanharam. Esses espíritos rebeldes que teimavam em fazer coisas erradas, precisavam ser separados dos outros. Então Deus, com sua justiça e bondade, decidiu mandá-los para um lugar onde pudessem aprender e melhorar. A Terra. Exilados na Terra. Esses espíritos de Capella foram exilados para cá. Aqui na Terra, esses espíritos reencarnaram nos corpos dos antropóides que já existiam, trazendo com eles um pouco da inteligência e das memórias de Capella. Jesus, com seu amor sem fim, não os abandonou. Ele prometeu ajudar esses espíritos a se redimir, guiando-os passo a passo. Emmanuel diz: as primeiras raças humanas. Com a chegada desses espíritos, nasceram as raças adâmicas, os primeiros humanos de verdade. Eles se espalharam em 4 grandes grupos que deram início às civilizações mais antigas. Os árias. Ancestrais de povos como os gregos e romanos que espalharam suas ideias pela Europa. Os egípcios, que construíram pirâmides e criaram uma cultura cheia de mistérios. Povo de Israel, escolhido para receber mensagens de Deus e preparar a chegada de Jesus. As castas da Índia, que trouxeram uma sabedoria espiritual profunda como o hinduísmo. Esses povos tinham algo em comum. Lembranças vagas de Capella. Como se sentissem saudades de um lugar perfeito que perderam. Por isso, tantas culturas falam de um paraíso perdido. Como o Éden. A ajuda de Jesus. Mesmo sendo exilados, esses espíritos não estavam sozinhos. Jesus enviou mensageiros ao longo da história. Profetas, sábios e líderes. Para ensinar e inspirar. Foi assim que a humanidade começou a construir cidades. Criar leis e buscar Deus. Mesmo com todos os erros no caminho. O que aprendemos com isso? Agora que contamos essa história. O que ela significa para nós? O Espiritismo nos mostra que a Terra é uma grande escola. Desde as primeiras células até os humanos de hoje. Tudo faz parte de um plano para nos ajudar a crescer como espíritos. Os erros dos exilados de Capella são como os nossos erros. Chances de aprender e melhorar. Quando entendemos que nossa vida tem um propósito maior, tudo muda. Os problemas do dia a dia ficam menores. Porque sabemos que estamos sendo guiados por Deus e por Jesus. Assim como a Terra foi feita com tanto cuidado. Nossas vidas também são importantes. E têm um lugar nesse plano divino. Chegamos ao fim desse passeio pelos capítulos 1, 2 e 3 do livro A Caminho da Luz. Espero que vocês tenham gostado de descobrir como a vida na Terra foi planejada com amor e sabedoria.